E quando decidimos lançar nossos pensamentos no papel, traçamos uma espécie de diálogo silencioso com nós mesmos, permitindo que as palavras fluam como testemunhas íntimas de nossa jornada. No entanto, há diários que transcendem os limites do relato pessoal e se transformam em testemunhos cruciais da história, como é o caso de Anne Frank. Aos 13 anos, Anne, uma jovem judia, recebeu seu primeiro diário. E nas páginas deste, ela não apenas deu voz aos seus anseios e medos de adolescência, mas também delineou o terrível panorama da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto. O diário de Anne não é apenas um relato pessoal. Ele é um eco pungente de uma época marcada pela perseguição e pelo nazismo e pelo desespero. E ao explorar suas palavras, adentramos não apenas na vida de uma adolescente curiosa, mas nas entranhas de um período sombrio da humanidade. E testemunhar a evolução e a transformação registrada nas páginas amareladas pelo tempo. Percebemos que mesmo em meio ao caos, a resiliência e a capacidade de adaptação emergem como aspectos inerentes da condição humana. E mesmo que sua vida seja um cárcere, tente tentar resistir à mudança e à evolução. É como tentar parar o movimento constante das ondas do oceano. Assim como o mar nunca cessa sua dança ininterrupta, a vida continua a fluir, resistindo à estagnação que a resistência às mudanças pode trazer. E Anne Frank foi uma garotinha judia que passou pelo confinamento entre 1942 e 1944, em razão da perseguição nazista aos judeus na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. E ela e sua família viveram em um esconderijo que foi chamado por ela de Anexo Secreto. E ela registrou todo o seu período de confinamento em seu diário, que mais tarde viria a ficar conhecido internacionalmente. Anne Frank era filha de Otto Henry Frank e Edith Holland Frank, e ela tinha uma irmã mais velha chamada Margot Frank. Anne Frank fazia parte de uma família de judeus liberais, e por serem judeus liberais, viviam em comunidade com outros judeus e pessoas de diferentes religiões, enquanto era permitido. Os pais de Anne e Margot incentivavam suas filhas a praticarem a leitura, inclusive tinham uma biblioteca em casa. E Otto, o pai de Anne, era um veterano de guerra que lutou no exército imperial alemão na Primeira Guerra Mundial. E ele era um homem muito disciplinado e chegou a ser promovido a tenente logo após a Batalha de Cambrai. E depois da Primeira Guerra Mundial, Otto assumiu junto com seus irmãos a propriedade de um banco que era de seu pai. Desse negócio saiu o dinheiro para sustentar a família até a década de 30, quando o banco começou a falir por causa da Grande Depressão. E na mesma década, mais precisamente em março de 1933, Adolfo Hitler e seu partido nazista começaram a vencer a eleição. Hitler, agora chanceler da Alemanha, iniciou suas manifestações antissemitas. No contexto histórico, a Segunda Guerra Mundial começou em 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia, chegando aos Países Baixos em 10 de maio de 1940, onde o exército holandês se rendeu 5 dias depois, deixando o país sob o controle total da Alemanha nazista. E pouco tempo depois, a discriminação contra os judeus já estava instaurada na cultura da Alemanha, e começou diariamente a ser insuportável e mortal. E para quem não sabe, o antissemitismo é o preconceito concentrado contra qualquer pessoa de origem semita, o que inclui o preconceito contra árabes, sírios, judeus, etc. Mas esse termo tem uma utilização mais vinculada ao preconceito etno-religioso ou cultural cometido contra judeus. E a vida instável que a família de Anne tinha no país deixou de existir com a invasão nazista, o que fez com que a família de Anne, já prevendo o perigo, começasse a pensar em mudar do país. E no final do ano de 1933, a mãe Edith e as duas filhas mudaram-se para a cidade de Eschel, fronteira com Bélgica, para a casa de sua avó materna. E a situação estava ficando tão crítica que a família Frank fez parte de um grupo de 300 mil judeus que deixaram a Alemanha entre 1933 e 1939. Já Otto, seu pai, permaneceu em Frankfurt até receber uma proposta de negócio para iniciar uma empresa de pectina, um ingrediente de geleia, em Amsterdã. E a empresa começou a funcionar e logo ele arrumou um lugar para ele e sua família morarem em um bairro habitado por judeus de origens alemãs. Enquanto isso, Edith e Margot foram morar com Otto em Amsterdã. Anne ficou com sua avó até fevereiro de 1934. Mais tarde, em 1939, Rosanna Holland foi o último membro da família a mudar definitivamente para os Países Baixos, passando a viver na residência dos Frank.
e residindo nos Países Baixos. Otto conseguiu estabilizar seu negócio, o que deu segurança para a família. E Anne e sua irmã foi quem continuaram com os estudos. Anne não tinha mais que 5 anos quando conseguiu estudar em uma instituição que praticava técnicas de ensino multissólido. E sua irmã também estava estudando, mas em uma escola pública. E as meninas se destacaram bastante nas escolas. Anne em disciplina de humanas e na escrita, Margot na área de exatas. Assim como nos gostos estudantis, as duas eram bem diferentes uma da outra. Margot, que era 3 anos mais velha, era educada, tímida e estudiosa, enquanto Anne era sincera, energética e extrovertida. E tudo estava indo bem. Até 1938, quando Otto pensava em ter sua própria companhia de produção de salsicha. E não demorou para ele contratar um especialista na área, escolhendo Hermann van Pils, também imigrante da perseguição nazista que atuava como açougueiro na época. E eles se tornaram grandes amigos, assim como suas famílias, trabalhando juntos na indústria e na apresentação da cidade nos finais de semana para as novas famílias fugitivas que chegavam diariamente na Alemanha. E, infelizmente, em maio de 1940, o domínio de Hitler chegou aos Países Baixos, o que deu início às perseguições aos judeus com a implementação de leis restritivas e discriminatórias. As perseguições nazistas começaram impedindo que as meninas frequentassem as escolas em que estudavam. E em pouco tempo, Anne e Margot só podiam estudar em uma instituição de ensino destinada apenas para mulheres, sendo proibido o contato delas com crianças de outras etnias. Mas as proibições não paravam por aí. Entre as restrições impostas pelo nazismo, as principais foram a proibição de judeus de irem ao teatro e ao cinema, a proibição de usarem piscinas e transportes públicos e a obrigação de usarem uma estrela de Davi em suas roupas. E mais um monte de absurdos que tiraram toda a humanidade daquelas pessoas. E no início de 1942, Anne teve que lidar com a morte de sua avó, Rosa Holland. E no mesmo ano, na comemoração de seu aniversário, ela ganhou um livro de autógrafos de seus pais, pelo qual tinha se apaixonado enquanto passava pela cidade e viram na vitrine de uma loja. Era um pequeno caderno encadernado com tecido xadrez em vermelho e branco, fechado por um cadeado. Na parte frontal, o caderno tinha um cadeado. O caderno ganhou o nome de Kit. Provavelmente esse nome foi uma referência a uma série de livros holandeses de uma personagem chamada Dick Kik. Mas esse não era um caderno qualquer. Anne aproveitou cada uma daquelas páginas para fazer suas anotações incríveis que começaram no dia 20 de junho. E como uma boa criança que era, Anne escrevia sobre assuntos corriqueiros e normais, mas também expunha sobre as restrições que vivia por serem judeus, incluindo a de não frequentar as salas de cinema, o que era um grande problema para ela, já que seu grande sonho era ser uma atriz famosa. E as perseguições foram piorando cada vez mais, e Otto Frank já considerava que os Estados Unidos seriam um local mais seguro para que ele e sua família pudessem se restabelecer. No entanto, as aplicações que ele havia feito no consulado norte-americano de Rotterdam se perdeu com o bombardeio alemão. E a situação foi se complicando cada vez mais, e a relação entre a Alemanha nazista e os Estados Unidos foi esfriando. E para piorar, os Estados Unidos tinham uma política muito rígida aos judeus que fugiam da perseguição nazista. E esses fatores fizeram com que o pedido de imigração dos Frank nunca fossem processados. E não foi só isso. A fronteira dos Países Baixos estava fechada por causa da ocupação nazista, o que impossibilitava a família de fugir para algum país vizinho. E isso fez com que Otto e Edith desistissem e que seria necessário se esconder em algum lugar dos nazistas. E Otto pensou que estariam seguros nos cômodos do prédio que funcionava sua fábrica. No entanto, antes de concretizar o plano, Margot Frank recebeu uma notificação do escritório central de migração judaica para que se dirigisse ao campo de concentração, e obviamente falava para ela voltar para a Alemanha. E era 6 de julho de 1942 quando os Frank viram que não poderiam mais viver sob a luz do sol, e deixaram cartas para seus vizinhos pedindo para que cuidassem do gato de estimação e propositalmente sugeriram uma fuga para a Suíça. Os 4 integrantes da família Frank se dirigiram ao esconderijo e antes de deixar o apartamento eles desorganizaram tudo para caracterizar uma saída às pressas.
E como eram proibidos de pegar transporte público, os 4 caminharam 4 quilômetros até o local do esconderijo. Mas, como eles não podiam levar malas, vestiram camadas e camadas de roupa, uma por cima da outra. E o esconderijo chamado de anexo secreto ficava dentro da empresa onde funcionava a Openwork. E sua porta de entrada era protegida com uma estante de livros bem no estilo sala secreta mesmo. E o esconderijo tinha pequenas acomodações de 3 andares, tendo o primeiro andar com 2 quartos e um banheiro. E a parte de cima uma grande sala e outra sala menor ao lado que tinha uma escada que levava em direção ao solo. E só mais 4 pessoas foram com os Frankens. E só mais 4 pessoas, fora os Frankens, sabiam da existência da sala. E 2 eram funcionários da empresa e outros 2 eram pessoas de confiança da família. E essas pessoas ajudaram muito levando alimento e itens de necessidade básica. E 2 desses amigos, Jandy Hondre e Anders, também levavam informações sobre os negócios e o desenvolvimento da guerra e notícias sobre o cenário político. Em vários trechos do diário, Anne fala sobre a coragem e a dedicação do grupo, já que todo mundo que estava envolvido sabia que se eles fossem descobertos, com certeza iam enfrentar a justiça. E com certeza seriam condenados à pena de morte por abrigarem judeus. E poucos dias depois, o esconderijo teve que ser dividido com outras pessoas. E no dia 13 de julho chegou a família dos vampiros. E meses depois a família dos Frenchface, que eram dentistas e amigos da outra família. E com o confinamento e a convivência, as brigas começaram a acontecer, especialmente em relação ao comportamento egoísta, de consumo de comida e a postura desrespeitosa e que não tinham nada a ver com a situação que eles estavam vivendo naquele momento. E agora imagine só, viver confinado em um espaço em que durante o dia todos eram obrigados a ficar em absoluto silêncio para que ninguém que estivesse trabalhando no prédio os ouvisse. E era só eles por eles mesmos. E além disso, o pequeno espaço dos Frank era compartilhado com mais 4 pessoas. Com 8 pessoas confinadas em um espaço tão pequeno e por tanto tempo, é óbvio que cedo ou tarde problemas de relacionamento iriam acontecer. E no meio de toda essa situação, Anne, que já estava entrando na adolescência, começou a desenvolver uma intimidade com Peter Van Pels. Mesmo com as brigas e confusões, foi com ele que aconteceu seu primeiro beijo. E o início de um romance, mas não demorou muito para ela perceber que seu sentimento por ele deveria ser fruto do próprio confinamento. E como também relatou seu pai Otto, Anne criou um vínculo estreito com cada um dos ajudantes, mostrando-se muito ansiosa pelas visitas diárias. Apesar de estarem aprisionadas por causa de toda a situação, vale lembrar que as irmãs Frank continuaram com seus estudos e esperavam voltar para a escola assim que a guerra terminasse. E durante o período no esconderijo, Margot realizou um curso à distância de taquigrafia, usando o nome de Bip Volks, e recebeu notas altas pelo seu esposo. Já Anne passava a maior parte do tempo lendo e estudando, além de escrever e editar seu diário todos os dias. Além de falar dos eventos à medida que eles ocorriam, ela descrevia seus sentimentos, crenças, sonhos e ambições, assuntos que pensava não poder compartilhar com mais ninguém. E o tempo foi passando e a confiança de Anne como escritora aumentou gradativamente. Ela também escreveu sobre assuntos mais abstratos como suas crenças em Deus e como ela definia a natureza humana. E agora vamos ver mais um pouco sobre o diário de Anne Frank, um dos documentos mais importantes sobre o Holocausto. E o diário de Anne Frank cobriu todo o período de isolamento dela e de sua família, sendo escrito pela primeira vez em 4 de julho de 1942, trazendo seu último relato em 1º de agosto de 1944. Anne era apenas uma criança que foi obrigada a crescer em meio ao caos da guerra e do Holocausto. Já como falamos, ela ganhou o diário e sua grande intenção era ter um amigo verdadeiro com quem ela pudesse conversar e desabafar. E o nome do diário era Kitty, uma escolha da própria Anne, porque ela queria dar um nome à sua amiga de imaginação. E ela escreveu em seu diário que queria destacar na sua imaginação a figura de uma amiga,
depois esperou por tanto tempo. E como já podemos imaginar, ela relatou momentos como o confinamento e as dificuldades pelas quais sua família passava. E obviamente, em meio a tudo isso, detalhes da guerra também são mencionados nos escritos de Anne. E dos conflitos que ela tinha com a família, seus sentimentos, suas relações de amizade e os desejos que queria realizar quando a guerra acabasse e seus sonhos para o futuro. O desenrolar da Segunda Guerra Mundial também está escrito no diário. E isso só foi possível porque as notícias chegavam através de um rádio que tinham no esconderijo, e pelos amigos que ajudavam a família Frank a se esconder. E quando Anne escreve sobre a Operação Valkyria, por exemplo, ela descreve um sentimento de esperança ao ouvir que havia acontecido um atentado contra a vida de Hitler. Mas, mais feliz ainda, ela descreve o fato de não ter sido um ato de judeus comunistas ou capitalistas ingleses, e sim um atentado de um general alemão que era um conde muito jovem e que, claro, acabou sendo fuzilado enquanto Hitler saiu do atentado contra sua vida, com apenas alguns machucados e queimaduras. Como qualquer jovem que se preze, no diário havia questões de problemas de relacionamento com a mãe, o seu amor pelo pai, sua relação e aproximação com a irmã, os problemas para racionar a comida e seu pequeno relacionamento amoroso que ela teve com Peter von Hels, filho do casal Hermann e August. E ela foi aprimorando sua escrita com o passar dos anos, e examinava a fundo seu relacionamento com os membros da família, enfatizando as fortes diferenças de personalidade de cada um deles. Anne se sentia mais próxima emocionalmente de seu pai, e tinha conseguido desenvolver um relacionamento mais próximo com sua irmã, de que havia existido entre elas antes do período de confinamento no anexo secreto. Mesmo assim, Anne expressava ciúmes de sua irmã mais velha, principalmente quando os membros do grupo criticavam sua falta de gentileza e tranquilidade, exaltando essas características na personalidade de Margot. No entanto, fica claro que elas amadureceram junto e se tornaram verdadeiras amigas. Quanto à mãe, Anne descreveu o desprezo que sentiu por ela e sua incapacidade de enfrentá-la com seu descuido, seu sarcasmo e seu coração duro e frio. A escritora chegou a dizer que Edith não era uma mãe para ela. Mas como viviam em uma situação muito delicada, ao revisar seus escritos anteriores, Anne demonstrou uma vergonha muito grande por ter descrito e ter sido tão radical. Passou a entender as diferenças entre ela e sua mãe, tentando suavizar a situação, dizendo que as brigas entre elas não passavam de mal-entendidos. E além disso, Anne percebeu que isso só aumentava o sofrimento de todos que estavam envolvidos, principalmente sua mãe, e por isso passou a ter um grau maior de tolerância e respeito. E Anne sonhava em ser escritora. E em suas obras ela não imaginava. E Anne sonhava em ser escritora. E em sua obra que ela não imaginava que ficaria mundialmente conhecida. Especificamente no dia 29 de março de 1944. Ela falou sobre o anúncio do governo holandês sobre recolher cartas e diários para realizar um registro de guerra no país. Nesta folha de diário, Anne mostra sua vontade de escrever um romance do anexo secreto, com o título de Reiches, que significa anexo secreto. E ela escreveu histórias curtas e começou um romance. E escrevia histórias que lia no seu livro de belas frases. Escrever ajudou Anne a aguentar cada um dos terríveis dias durante o tempo que passou no esconderijo, mas esse tempo foi o suficiente para ela escrever tudo o que queria dizer. E já havia 2 anos que os Franks e seus amigos estavam escondidos, mas sem aviso prévio, no dia 4 de agosto de 1944, um grupo de soldados da SS, a organização paramilitar do Partido Nazista de Adolf Hitler, invadiu o prédio da empresa de alimentos e descobriu todas as pessoas que estavam escondidas. E a família Frank e os vampiros, os Fritzs, foram presos e levados para a sede da RSHA, onde foram interrogados e passaram a noite, e no dia seguinte, depois do depoimento, eles foram transferidos para a casa de detenção de Husburg, uma prisão superlotada de Auschwitz. Uma das principais perguntas até hoje é como a polícia descobriu o esconderijo. Já tinha um tempo considerável que o esconderijo parecia seguro, e por causa disso, a teoria mais aceita é que algum conhecido fez uma denúncia anônima.
Alguém que sabia ou desconfiava da existência do esconderijo ali. Mas é claro que também pode ter sido fruto do acaso. A polícia pode ter sido enviada ao prédio onde ficava o esconderijo para investigar uma fraude na distribuição de cupons de alimento. E durante a investigação o anexo foi descoberto. Ocasionalmente, mas de qualquer forma, a polícia também prendeu 2 pessoas que o ajudavam. Victor Kugler e Johannes Kleber. Foram detidos e encarcerados no campo penal em Armsterdam e considerados inimigos da Alemanha nazista. Kugler foi transportado para diversos campos de trabalho até o final da guerra. Kleiman foi liberado após 7 semanas. Miepgis foram interrogadas e ameaçadas pela polícia de segurança, mas não foram presos. Elas voltaram ao esconderijo, apesar da busca realizada pela polícia. Uma parte dos escritos de Anne, fotografias, foram preservadas. E elas salvaram os documentos antes que o esconderijo fosse esvaziado pelos nazistas. E guardaram para depois devolver aos donos, depois que todo esse pesadelo acabasse. E no dia 7 de agosto, os refugiados do anexo secreto foram levados para o campo de concentração em Altburg, que naquele momento tinha servido como destino para mais de 100 mil judeus. E apesar de nunca ter sido identificadas as alegações que os Franken foram vítimas de traição, persistem até hoje. E os fatos dizem que em abril de 1944 houve um roubo nas instalações da Opernweg. E os responsáveis por investigar o roubo foram um vigia noturno, Martin Sluger, e um policial que não foi identificado. E durante essa investigação, eles observaram a estante que servia para esconder a entrada dos cômodos escondidos. E pode ser que, mesmo sem ter certeza, eles tenham desconfiado da existência do esconderijo por ali. O segundo suspeito foi William Van Meeren, gerente do estoque da companhia, que tinha fama de ser curioso e que tinha criado armadilhas no prédio para descobrir a existência de pessoas escondidas. Outra teoria, defendida por Benno Elias, sobrinho de Otto Frank, diz que o delator do esconderijo foi Tony Ellis, um membro do Movimento Nacional Socialista dos Países Baixos. Arley sabia que a empresa pertencia a Otto. Em uma outra época já tinha entrado em uma discussão pública com ele por causa de diferenças nas chances de Adolf Hitler ganhar ou perder. Em uma provável guerra, ele não sabia da existência de um esconderijo, mas por ter conspirado para que o procurassem, pode ter conspirado para que o procurassem pela empresa. E por incrível que pareça, o filho mais novo de Bick Voskuil escreveu uma biografia sobre a mãe e levantou a hipótese de que sua tia Nelly que desaprovava a ajuda que sua irmã e sua mãe davam aos judeus. Pode ser a responsável pela descoberta do esconderijo, especialmente por ter sido colaboradora de Gestapo. Quando jovem, no mesmo ano, foi revelado que a informante teria sido uma judia que colaborava com os nazistas e que revelou a localização de 145 pessoas entre 1943 e 1944. E apesar disso não se comprovou oficial responsável pela prisão do grupo, lembra que o telefonema do informante partiu da voz de uma jovem mulher. E a família Frank foi primeiro mandado para Westburg, um campo de concentração para judeus dos Países Baixos, seguindo em setembro do mesmo ano para Auschwitz. E no trajeto até lá durou 3 dias e ficou marcado pelas más condições e as viagens de caminhão. Anne levou Anne e outras mais de 1000 pessoas a viajarem apertadas em vagões de gado, com pouca comida, água e apenas uma barrica que servia de banheiro para todas essas pessoas. E ao chegar em Auschwitz, os médicos avaliavam quem podia ou não realizar trabalhos forçados e pesados. E por causa das condições da viagem, muitas pessoas foram imediatamente mortas nas câmaras de gás. E em um relatório divulgado, dos 1019 passageiros do trem, 549, inclusive todas as crianças menores de 15 anos, foram enviados para a câmara de gás logo que chegaram no campo de concentração.
Anne era jovem e foi mandada para um campo de trabalho para mulheres junto com sua irmã e sua mãe. Em novembro de 1944, Anne e Margot foram selecionadas para serem transferidas para o campo de concentração de Bergen-Belsen. Edith Frank, mãe de Anne, ficou em Auschwitz e literalmente morreu de fome lá mesmo. Juntamente com as mulheres que foram consideradas aptas para os trabalhos no campo, Anne foi forçada a ficar nua para o processo de desinfecção. Teve sua cabeça raspada e teve números de identificação tatuados no seu braço. E a vida no campo de concentração era um sofrimento constante, em que durante o dia os prisioneiros faziam trabalho escravo, carregavam pedras e cavavam rolos de grama, enquanto à noite tentavam descansar, amontoados uns em cima dos outros, em barracas superlotadas. E com o passar dos dias, Anne Frank foi se transformando em uma garota retraída e triste, principalmente quando viu crianças sendo levadas para as câmeras de gás. Em outros momentos ela demonstrava postura forte e corajosa. E Otto Frank foi separado de sua família e acabou indo para o campo de homens, e ele foi o único da família que sobreviveu, sendo liberado de Auschwitz por tropas soviéticas. E só foi ali que ele descobriu que sua esposa tinha morrido, quando voltou para a Holanda, e também descobriu que suas duas filhas tinham morrido. Em Bergen-Belsen, no início de 1945, duas epidemias de tifo e febre tifoide mataram mais de 17 mil prisioneiros. E entre essas vítimas estavam Margot e Anne, que contraíram aparentemente febre tifoide. E testemunhas declaram que Margot caiu da cama por causa do seu péssimo estado de saúde e que morreu na queda. E Anne morreu um dia depois. Os pesquisadores acreditam que as duas tenham morrido em fevereiro de 1945. Mas ninguém sabe as datas exatas das mortes das irmãs. De acordo com testemunhas do campo de concentração de Bergen-Belsen, as duas teriam adoecido no dia 7 de fevereiro e, de acordo com o que foi dito pelas autoridades de saúde, morreram até 12 dias depois do início dos sintomas. Pouco tempo depois, no dia 15 de abril de 1945, os prisioneiros que resistiram ao campo foram liberados pelo exército britânico. E o local foi queimado para impedir a propagação das doenças. Os mortos jogados nas valas comuns também foram incinerados. E o diário de Anne Frank foi resgatado pela secretária Misk, logo depois que o esconderijo de Frank foi descoberto pela organização paramilitar ligada ao partido nazista. E depois que a guerra acabou, Misk devolveu os relatos de Anne para Otto Frank, o único sobrevivente da família. E ao ler as memórias de sua filha, Otto foi convencido a publicar os escritos dela, principalmente porque ela tinha demonstrado a intenção de se tornar uma jornalista ou escritora, e isso estava escrito no diário. Otto comentou que não tinha percebido que ela tinha mantido um registro tão precioso e bem escrito durante seu tempo no esconderijo. E além disso, ele descreveu o processo da leitura como doloroso, reconhecendo os acontecimentos narrados no diário, lembrando que já tinha ouvido algum dos episódios mais divertidos lido em voz alta por sua filha. Anne era tão sensata que, com a intenção de preservar a identidade de membros do anexo secreto, bem como seus respectivos ajudantes, ela criou pseudônimos para cada um deles. A família Van Pels tornou-se Helman Portanelas. Os Pitvans, enquanto os Pitvans foram nomeados como Albert Dance. E para a produção da primeira versão divulgada no diário, Otto utilizou suas folhas originais combinadas com as que foram editadas pela jovem, após o anúncio no rádio, mesmo restaurando a identidade verdadeira dos membros de sua família. Ele manteve os pseudônimos criados por Anne para cada um dos membros e ajudantes do anexo secreto. Mas não foi fácil conseguir publicar o diário. Otto entregou o diário para historiadores. Otto entregou o diário para a historiadora Anne Rosman Vector, que tentou sem sucesso publicá-lo. Depois recorreu a Jan Homens, jornalista responsável por desenvolver um artigo público no jornal Retporo, em 3 de abril de 1943. Homem avaliou o diário afirmando que era uma gaguejada pela voz de uma criança incorporada toda a indignidade do fascismo.
mais do que qualquer evidência exposta nos julgamentos de Nuremberg. Isso fez com que editores prestassem atenção no conteúdo. Embalado por esse momento, Otto Frank conseguiu publicar o livro em 1947. Desde então, ele foi traduzido para mais de 70 línguas, sendo comercializado mais de 135 milhões de cópias em todo o mundo. E apesar de ter se tornado um sucesso de venda em diversos territórios, falhou em atrair a atenção do público britânico e deixou de ser produzido por lá. Já no Japão, ele foi aclamado pela crítica, sendo distribuído mais de 100 mil cópias em apenas sua primeira edição. E isso fez com que Anne Frank rapidamente se estabelecesse como uma figura cultural, sendo chamada de o rosto que ajudava a representar a destruição da juventude durante a Segunda Guerra Mundial. E o livro fez tanto sucesso que virou uma peça de teatro e foi filmado como filme biógrafo Diário de Anne Frank, lançado em 1959, que recebeu 3 premiações ao Oscar. Autores modernos têm reconhecido constantemente o impacto do livro sobre a humanidade, que foi dito como fonte de incentivo para políticos como Nelson Mandela e Eleanor Roosevelt. O Diário de Anne Frank virou um símbolo da luta contra o preconceito. Em 1999, Anne foi contemplada como uma das pessoas mais importantes do século XX. Em uma lista organizada pela revista Time. Mas convenhamos, a menina Anne Frank não escreveu um mero discurso sobre si mesma, pronunciado no interior de sua vida. Ao descrever o diário, Anne Frank se posicionou com valor diante de própria vida. Ao escrever o diário, Anne Frank se posicionou como valor diante de sua própria vida e precisou dela com um acabamento. E ao escrever o diário, Anne Frank se posicionou com valor diante da própria vida e precisou dela um acabamento, o que só foi possível se distanciando dela. Nesse caso, a escrita do diário permitia à menina olhar para ela mesma com uma visão de fora. E mais de 80 anos, a voz de Anne Frank ecoa como um doloroso testemunho da barbárie humana cometida por Adolf Hitler. E apesar de talvez serem distantes do espaço geográfico, da marca temporal onde ocorreram os relatos intimistas da adolescente, os leitores do diário em algum momento se encontram com o sofrimento de se colocar no lugar do outro, em outros momentos com questões de identidade entre o passado e o presente. E nessa grande trama temporal, constrói a relação de proximidade com a menina Anne. E o local do esconderijo de Anne em Amsterdã hoje é o Museu A Casa de Anne Frank, inaugurado em 3 de maio de 1960, sendo um ponto turístico que atraiu mais de 1,2 milhões de visitantes anualmente. E existem versões diferentes do Diário de Anne, e são ao todos 4. A primeira delas é o chamado A Versão A, um manuscrito original sem cortes, e nessa versão Anne escrevia sobre tudo. Eu usava nomes verdadeiros das pessoas a quem se referia. A segunda versão, ou a versão B, revisada pela própria Anne, quando ela ouviu o rádio em 20 de março de 1944, que Geert Butai, um membro do governo holandês no exílio, pretendia transformar as cartas e diários e afins em documentos históricos. Assim que a guerra acabasse, a jovem decidiu reescrever seu diário usando nomes falsos às famílias Frank. Tornou-se os Rubens e adotou o gênero epistolar. A terceira C, a versão editada por seu pai em 1947, nela foram omitidos detalhes considerados desnecessários, como as reflexões de Anne sobre sua sexualidade. Em certo momento, ela descreve sua genitália feminina como um buraco tão pequeno que mal consigo imaginar como um bebê sai dali, ou suas explosões de raiva com a mãe. E a quarta e última, a versão D, revisada e ampliada e organizada pela escritora e tradutora alemã Mirjam Plensen, lançada em 1995. A edição definitiva de mais de 700 páginas resgata trechos escondidos pelo pai em 1947. E temos que levar em consideração que Anne era uma escritora compulsiva e usou o diário de 2 cadernos e
324 folhas avulsas de papel colorido para escrever e reescrever suas memórias durante muito tempo. Os revisionistas que contestam o Holocausto afirmam que os relatos de Anne Frank teriam sido falsificados. E algumas teorias apontam Otto Frank, o pai de Anne, como o verdadeiro autor. Meeks, a secretária do armazém que guardou os pertences que não foram levados pelos nazistas em julho de 1945, entregou ao único sobrevivente da família. Alguns dizem que o dramaturgo alemão Meilen Levin foi o primeiro a tentar adaptar o diário para o teatro. Será que ele de fato escreveu o diário de Anne Frank? Diante dos boatos, foram contratados especialistas forenses pelo Instituto de Documentação da Guerra, que comprovaram a autenticidade do diário. O livro ainda não tem domínio público porque o diário tem coautoria de Otto, o que editou em 1947 e só poderá entrar para o domínio público em 2051. De acordo com a legislação holandesa, uma obra literária pode ser publicada por qualquer editora sem precisar pedir autorização ou pagar direitos autorais aos herdeiros no dia 1º de janeiro, que segue o aniversário de 70 anos da morte do autor ou do último autor vivo. E como Otto Frank morreu em 19 de agosto de 1980 aos 91 anos, ainda faltam 27 anos para a obra ser liberada. Traduzido para mais de 70 idiomas, o Diário de Anne Frank contém 400.000 exemplares só no Brasil. Desde que foi publicado pela primeira vez em 47 na Holanda e em 52 nos Estados Unidos, deu origem a diversas adaptações de peças, filmes, documentários, quadrinhos, animações e realidade virtual. E essa foi a história de Anne Frank.